Olá, eu sou Lígia Maura Costa e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre combate à corrupção e compliance para as pequenas e médias empresas. Ao abrirmos os jornais todos os dias, o que nós vemos? Uma série de projetos contaminados pela participação da Odebrecht. É um problema. Um outro problema, Cristina Kirchner, atual vice-presidente argentina, comparece a tribunal para responder a 8 acusações de corrupção. Por fim, investigação na Petrobras, no caso Lava Jato, começou com um estranho presente de luxo, sim, o famoso carro Land Rover. Então, o que nós temos? Nós temos escândalos de corrupção quando nós abrimos o jornal todos os dias. E esses escândalos de corrupção, o que eles têm em comum? Eles têm malversação dos recursos públicos, eles têm superfaturamentos, eles têm mau uso da máquina administrativa e propinas em geral. Isso é um dia a dia ao fazermos a leitura diária dos nossos jornais. E aí eu pergunto a vocês, ou vocês devem estar se perguntando, mas isso é para grandes empresas? Eu sou uma pequena empresa, eu sou uma média empresa. Isso não me afeta, eu não preciso me preocupar com mecanismos de compliance. É aqui que eu vou mostrar para vocês que não, todos nós precisamos nos preocupar com mecanismos de compliance, inclusive e especialmente as pequenas e médias empresas. Por quê? Porque as grandes aprenderam na dor, digamos assim, que era fundamental se preocupar com mecanismos de compliance, para evitar problemas de corrupção, que muitas delas já passaram. Mas as pequenas e as médias ainda não sofreram isso. Entretanto, como as grandes já o fizeram, elas, hoje em dia, precisam que os seus fornecedores, pequenas e médias empresas, tenham o mesmo nível, o mesmo padrão de compliance que elas também têm. Então, é por isso que você, empreendedor, você que trabalha numa pequena e numa média empresa, é tão importante você entender e aprender um pouco mais de como funciona compliance para combate à corrupção. Então, a gente deve sempre dizer não à corrupção. Não são mais as empresas grandes apenas que estão sujeitas a investigações em esquemas de corrupção. Muito pelo contrário. Claro que os grandes esquemas, como Lava Jato e outros grandes escândalos de corrupção, vão envolver as grandes empresas, mas elas não são as únicas hoje em dia. As pequenas e médias empresas também podem, sim, ser investigadas. Principalmente se essas pequenas e médias empresas elas tiverem contratos com os órgãos públicos, pode ser o governo federal, pode ser o governo estadual, pode ser o governo municipal. Ou, então, essas empresas fornecerem a empresas maiores ou não, mas que tenham contratos com órgãos públicos. Isso porque a Lei Anticorrupção, que foi promulgada em 2013 e entrou em vigor em 2014, ela traz punições muito severas às empresas em casos de violação às regras anticorrupção. A multa prevista pela Lei Anticorrupção, ela pode, inclusive, inviabilizar um negócio, ainda mais de pequenas e médias empresas. A multa máxima, ela é de 20% do faturamento, que é uma fatia bastante relevante, bastante importante e que, em muitos casos, na verdade, pode representar, inclusive, fechamento das portas de um estabelecimento. Então, é fundamental entender como funciona e ver o que pode e deve ser feito para se evitar ser pego num escândalo de corrupção. Muito bem. Continuando. O que é corrupção? Vou deixar 2 segundos para que vocês pensem um pouco o que seria corrupção.
Se conseguir, tente definir corrupção em uma única palavra. Na sequência, eu digo a vocês o que é corrupção através de exemplos. Exemplos que eu espere que ficarão muito mais claros para vocês do que se entende por corrupção. A noção de corrupção é muito ampla, na verdade. Então, por exemplo, pagar antecipadamente por uma mercadoria e não receber exatamente a mercadoria que foi paga, isso é um exemplo de corrupção. Não dar nota fiscal, isso é um exemplo de corrupção. Fraude praticada por seus funcionários internamente é um exemplo também de corrupção. Divulgar informações aos concorrentes, de informações sigilosas aos concorrentes, é um outro exemplo de corrupção. Adquirir carga roubada, sabendo que a carga foi roubada, é também um exemplo de corrupção. Oferecer propina para fiscalização. Vem o fiscal, para evitar uma multa, eu vou oferecer propina. Isso é um exemplo de corrupção. Omitir informações ao seu cliente, tudo para tentar fechar um negócio. Isso é um exemplo de corrupção. Esses exemplos que eu acabei de mencionar, eles surgiram de uma pesquisa que foi feita por Borini Grisi já há algum tempo, em 2009, com pequenas e médias empresas, onde se percebeu que a pequena e média empresa, nesses pequenos condutas, elas, na verdade, também estavam praticando atos de corrupção que poderiam, sim, ser punidos pela legislação anticorrupção. Então, pergunto, o que seria, então, uma cultura da corrupção? Uma cultura da corrupção é o que, na verdade, a gente acaba tendo no Brasil, um país de corrupção sistêmica. E é muito comum e muito usual escutarmos frases como os políticos são todos iguais. Ou então, sempre foi assim e sempre vai ser. Muitas vezes nós estamos estudando ou estamos escutando os noticiários e nós escutamos, mas sempre foi assim, as coisas não vão mudar. Ou então esse é o jeitinho brasileiro de fazer negócio. Se eu não fizer desta forma, não vai ter negócio. Ou todos fazem dessa forma, então é óbvio que é assim que eu tenho que fazer. Todos usam dinheiro público, por que eu não vou usar? É o dinheiro de todo mundo. E eu estou pegando esse dinheiro, mas eu não vou usar para comprar algo particular. Eu vou usar para investir na empresa e para gerar um bem comum. Eu vou usar esse dinheiro de propina para um partido político. Então, não é para uso particular, como se isso fizesse da corrupção deixar de existir. E aí, uma conclusão. Se eu parto de uma cultura de corrupção, eu só posso imaginar, então, que o brasileiro ele seja corrupto. Ele é corrupto, ponto, basta, não há nada que se possa fazer. Entretanto, corrupção não é um fator cultural. Não é um problema de cultura brasileira. Eu não conheço nenhuma família brasileira que entenda que seja correto que o seu filho, que a sua filha, pegue o dinheiro que estava guardado, que estava reservado para o aluguel e utilize num cabeleireiro, e utilize para comprar doces, e utilize para outros fins não tão nobres como o pagamento do aluguel que estava reservado. Isso já é falta de integridade. Eu sei que qualquer família brasileira seria contra e não ensinaria isso aos seus filhos. Então, isso nós já temos na base, todas as sociedades têm uma cultura de integridade, que muitas vezes nós esquecemos ao realizarmos negócios. Então, não adianta nós queremos dizer que a cultura brasileira é corrupta. Não, a cultura brasileira não é corrupta. Nós estamos habituados a escutar que esse é o jeitinho brasileiro. Mas não, esse não é o jeitinho brasileiro. Porque na nossa base nós sabemos que o dinheiro que está na geladeira é o dinheiro do aluguel e que não é para ser pego, para ser utilizado para outros fins. Então, isso é um ponto muito importante. Na verdade, a corrupção ela está intimamente ligada a um aspecto racional, não é um aspecto subjetivo. E um aspecto racional e também econômico. Ou seja, Gary Becker
foi prêmio Nobel de Economia, e ele desenvolveu uma equação para crimes em geral, que se aplica muito bem para o crime de corrupção. E, na sua teoria, ele entende o seguinte, que quando o cálculo favorável à conduta, ao comportamento corrupto, deriva de um resultado econômico positivo, que é feito pelo indivíduo, que vai ter, então, um poder discricionário, um poder que cabe a ele decidir se continua ou não. E se esse indivíduo ele entende que ele nunca vai ser apanhado por este crime e, portanto, ele nunca terá que pagar por este crime, o comportamento racional desse indivíduo é prosseguir e praticar este crime. E como que o Gary Becker, na verdade, ele desenvolveu essa teoria? Ele desenvolveu essa teoria de uma forma muito peculiar. Ele estava procurando vaga para estacionar o carro e ele estava já atrasado para uma reunião muito importante mesmo. E não tinha vaga, de modo algum. Até que finalmente ele acha uma vaga, mas era uma vaga para deficiente ou uma vaga para idoso. E na época ele não era idoso ainda e não era deficiente. Então era uma vaga que ele não poderia utilizar. E aí ele fez um cálculo, ele precisava parar o carro de qualquer forma, pois ele já estava atrasado para essa reunião tão importante. E ele fez o cálculo de quanto custaria ele pagar a multa para estacionar o carro naquela vaga. E ele faz o cálculo seria 100, digamos assim. E ele imagina quanto que ele perderia se ele chegasse atrasado nessa reunião. Feito esse cálculo, ele entende que valeria muito a pena ele estacionar nessa vaga. Além do que, parece que não tinha muito controle para essas vagas, ou seja, não tinha o policial que passava examinando se essas vagas eram utilizadas por pessoas que não eram deficientes ou não eram idosos. Então, a chance dele ser pego seria muito menor. E ele acabou estacionando o carro. A hora que ele desceu e foi em direção à sua reunião, ele começou a pensar. E foi a partir daí que ele desenvolveu essa teoria econômica, onde, na verdade, quando a gente fala em corrupção, o problema não é cultural, ou muito pelo contrário, não é a cultura de um país que vai levar a isso, mas sim aspectos racionais e econômicos voltados a um poder de discricionariedade do indivíduo e aliados à impunidade. Se o indivíduo perceber que não há chances, ou as chances são muito pequenas dele pagar ou dela pagar pelo seu crime, as chances serão muito grandes para que ele ou ela pratique este crime. O cálculo que é feito nesse aspecto, ele vai ser exatamente o mesmo. Seja por uma grande empresa, para obter um grande contrato, ou seja por uma pequena empresa, uma média empresa, para um pequeno empreendedor, para ele fazer um negócio muito pequeno, até mesmo para você, no seu dia a dia, evitar de pagar por uma penalidade de trânsito, pagando um cafezinho para o guarda, que isso também é propina e é corrupção. Então, o cálculo que é feito, não importa o tamanho do negócio, o cálculo é exatamente o mesmo. Toda vez que eu tiver uma vantagem econômica e eu tiver uma chance de ser pego muito pequena, as chances de eu praticar esse ato ilícito são muito grandes. Muito bem. E aí nós chegamos ao termo compliance, que em português seria conformidade. Compliance vem do inglês, que é comply with. Comply with é me conformar com alguma coisa. Me conformar com o quê? Me conformar com leis, regulamentos, decretos, instrumentos, normativas, portarias, etc., sejam eles internos ou externos. Então, se existem leis, portarias, etc., internos ou externos, eu devo respeitá-los. Eu devo fazer com que eles sejam respeitados, não só por mim, mas por todos aqueles, caso eu tenha um poder de mando em uma organização.
E aí nós vamos falar sobre um programa de compliance. Poxa, mas uma pequena e média empresa, ela também poderia ter um programa de compliance? Sem dúvida. Talvez o programa de compliance não seja tão grande como um programa de uma grande empresa. Isso porque também os riscos de uma grande empresa são muito maiores. Mas há aspectos menos relevantes, mas que são aspectos que são possíveis, inclusive do ponto de vista de custo, podem ser feitos e devem ser feitos para pequenas e médias empresas. Lembrando que a pequena e média empresa que tiver um contrato com um órgão público é uma empresa que, de mais a mais, ainda mais pelas legislações que estão sendo passadas, vão ter que demonstrar que tem um programa de conformidade, que tem um programa de compliance. Mesmo que seja uma empresa composta por mim, pelo meu marido e pelos meus primos, 2, 3 primos. Ao todo, somos 5 pessoas nessa empresa. Não importa qual é o tamanho da empresa. A gente precisa ter algumas regras de conformidade em prol de buscar atender a regulamentos internos e externos em geral, para que a empresa tenha sempre um nível de integridade alto. Muito bem. Quais seriam os aspectos importantes de um programa de conformidade ou de um programa de compliance? Os aspectos importantes que nós podemos ver num programa de compliance seria, por exemplo, o primeiro deles, um código de ética. Ah, mas uma pequena e média empresa deve ter um código de ética? Eu preciso de um código de ética? Talvez não seja um código de ética propriamente dito, ou um código de conduta, ou então um código de responsabilidade social, como nós vemos nas grandes empresas. Mas, às vezes, 5 lemas, 5 valores que são os valores de base dessa empresa. Esse seria um equivalente a ter um código de ética dentro dessa empresa. São 5 princípios sobre os quais essa empresa vai desenvolver os seus negócios. E cabe a cada empreendedor estabelecer quais são os princípios de base, do ponto de vista de integridade, que ele ou ela gostaria que o seu negócio tivesse, que seu negócio fosse reconhecido por isso. De nada adianta nós termos princípios, de nada adianta nós termos regras, se nós não tivermos procedimentos de controle. De nada adianta termos uma legislação, se nós não tivermos o cumprimento dessa legislação. Da mesma forma, funciona um programa de compliance. Então, mesmo que sejam apenas 5 princípios de base, alguém precisa controlar, alguém precisa verificar que esses 5 princípios estão, sim, sendo seguidos. Muito bem. Dito isso, outro ponto que é muito relevante em programas de compliance. O programa de compliance tem que vir da alta administração para o resto da empresa. Uma empresa de 5 pessoas vai vir do sócio majoritário para os demais integrantes dessa empresa. Então, voltando ao exemplo da minha empresa, que sou eu, meu marido e meus 3 primos. Somos 5 pessoas que fazem parte dessa empresa. Eu e meu marido somos os sócios dessa empresa, eu sou a sócia majoritária, meu marido é sócio minoritário, e esses 3 funcionários, esses 3 primos, 2 são funcionários e um outro é um sócio que teria uma participação ainda menor do que a participação do meu marido. Esses princípios que nós vamos desenvolver, eu, meu marido, que somos os sócios com o maior número de ações, que somos ou cotas, que somos a cara dessa instituição, esses princípios nós precisamos desenvolver e nós precisamos de dar o exemplo. Por quê? Porque todo programa de compliance vem do alto para baixo, do topo para baixo. Não existe programa de compliance que funcione se não for dessa forma. O programa de compliance ele não vai funcionar de modo eficiente se vier da base da pirâmide para o topo, de modo algum. Precisa, é fundamental que o topo da instituição esteja de acordo e entenda que esse é o caminho a ser seguido por toda a instituição. Muito bem. Dito isso, nós vamos para um outro ponto do programa de compliance, que são os fornecedores, que são os cocontratantes.
Então, as empresas pequenas, médias ou grandes, elas vão ter fornecedores, elas vão ter contratantes. As empresas grandes fazem uma checagem, uma verificação de seus co-contratantes. Daí a razão pela qual é importante para que as pequenas e médias tenham um programa de conformidade, pois isso vai contar pontos positivos em seu favor na escolha pela grande empresa de seus fornecedores. Isso não significa que a pequena e média empresa não tenha também a necessidade de examinar os seus fornecedores, verificar aqueles de quem ela compra. Porque muitas vezes a pequena e média empresa é extremamente íntegra, mas o seu pequeno fornecedor não é tão íntegro assim e acaba comprometendo toda os 5 princípios que foram desenvolvidos por essa empresa e que devem ser por ela cumpridos, por ela e por todos os demais à sua volta. Então, esse seria um outro ponto fundamental de um programa de compliance, que é avaliação e seleção de fornecedores. O próximo ponto que eu gostaria de conversar seria sobre treinamento. Treinamentos que devem ser periódicos para toda a equipe. Mesmo que a equipe fosse composta de 2 pessoas, é importante relembrar e é importante dizer e contar exemplos de procedimentos que são esperados numa meta de integridade dentro daquela instituição, dentro daquela organização. Muito bem. Avaliar o risco. Você, empreendedor, sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa qual é o risco maior que a sua empresa está envolvida com problema de corrupção. É você que sabe onde que está realmente a exposição maior da sua empresa. É no fornecedor que não dá nota fiscal? É no fiscal que, por não querer pagar por uma penalidade, por estar cumprindo uma regra ou estar descumprindo uma norma, resolve pagar uma propina? É o terceiro que recebe mercadoria roubada e você resolve fechar os olhos e utilizar essa matéria-prima desse fornecedor que não é um fornecedor íntegro? Ou seja, cabe a você, empreendedor, examinar qual o risco do seu negócio em matéria de corrupção como um todo. Examinado este risco, cabe a você, então, partir para monitorar e para mitigar este risco. O que você pode, o que você deve fazer para diminuir este risco, para que esse risco seja cada vez menor dentro da sua organização. Então, são passos que serão tomados por você, partindo do princípio que você está no topo da administração da empresa, para evitar que um problema, um escândalo de corrupção, possa comprometer o bom andamento da sua empresa. Lembrando o que já foi dito, as multas por descumprimento da legislação anticorrupção podem chegar a 20% do faturamento. Ou seja, a fatia é muito alta para muitos negócios, para que se corra um risco desta natureza. Um próximo ponto que eu acho que seria importante examinar é em relação a canais de denúncia. Os denunciantes são as pessoas que reportam, que relatam fatos errados, elas são de fundamental importância no combate à corrupção como um todo. Sem sombra de dúvida, uma empresa pequena, uma empresa de 3 funcionários, uma empresa de 5 funcionários, ou mesmo uma empresa média, você ter um canal de denúncia independente é extremamente caro e muitas vezes não seria possível. Então, se nós não podemos desenvolver para uma pequena e média um canal de denúncia como existe na grande empresa, é possível você, por exemplo, num sistema muito simples, colocar uma caixa fechada dentro da empresa e dentro dessa caixa fechada você permitir que as pessoas coloquem sugestões para o bem e para o mal e a alta administração irá ter acesso e poderá saber o que está de fato acontecendo. Então, se tiver algum problema, será possível que alguém relate sem ser identificado.
Isso porque os canais de denúncia, muitas vezes, o anonimato é fundamental. Muitas pessoas preferem não relatar porque elas não têm o anonimato garantido. E muitas vezes, até mesmo em empresas pequenas, 10, 15 funcionários, é importante, caso esteja acontecendo algum problema, que tenha esse canal de comunicação com a alta administração. Mesmo que seja uma empresa pequena, há riscos e há problemas que podem, assim, acontecer. Principalmente se são empresas que trabalham com contato muito próximo a órgãos públicos. O próximo ponto que eu gostaria de conversar seriam que medidas que seriam tomadas aos seus fornecedores ou aos seus colaboradores. De nada adianta nós estabelecermos algumas regras de integridade para a empresa, além de estabelecermos as regras de integridade, que nós tenhamos o cuidado de fazer com que essas regras sejam cumpridas por todos dentro da empresa, inclusive pela alta administração, que dará o exemplo. Mas fazemos alguma coisa em caso de descumprimento, ou então nós parabenizarmos em caso de cumprimento correto dessas regras. Então, é um ponto muito importante em qualquer programa de compliance e é muito simples. Simplesmente, o que se espera é que, se houve descumprimento, é importante que todos saibam o que pode acontecer. É fundamental que todos tenham conhecimento do que será, qual será o futuro dessa pessoa que deixar de cumprir as regras que foram estabelecidas, regras de integridade que foram estabelecidas pela empresa, as regras de boa conformidade que foram estabelecidas pela empresa. Será uma advertência? Será uma demissão? O que vai acontecer com essa pessoa? Então, é fundamental que, em caso de não conformidade, que a alta administração tome medidas, sim, medidas punitivas, para demonstrar punitivas que vão responder ao ato cometido. Uma punição além do ato cometido não é uma boa punição, mas que seja uma punição que já foi muito bem determinada e explicada a todos do que poderia acontecer, e essa punição seja cumprida em caso de corrupção, por exemplo, ou de não conformidade em geral. Da mesmo modo, se porventura nós tivermos um funcionário padrão, um funcionário que vai além em regras de boa conformidade, nada melhor do que parabenizar a esse funcionário ou a essa funcionária. Isso também é importante, isso também faz parte de um bom programa de compliance. Pouco importa qual seja o tamanho da sua empresa. Um outro ponto, que seria agora o último ponto que eu gostaria de comentar em relação a programas de compliance, é em relação à inspeção que é preciso que seja feita nos seus fornecedores. Além de se preocupar na escolha de bons fornecedores, de nada adianta eu fazer uma verificação desses fornecedores e simplesmente esquecer de verificar se eles continuam sendo bons fornecedores. Então, é fundamental que seja mantida sempre uma vigilância sobre esses fornecedores. Lembrando que esses fornecedores poderão, eventualmente, comprometer a boa imagem da minha empresa. E depois que a minha boa imagem estiver comprometida, é muito difícil eu conseguir mudar essa imagem. Então, muitas vezes se levam anos para podermos construir uma imagem de empresa íntegra e em segundos essa imagem, muitas vezes até não por ação nossa, mas às vezes por omissão, já que a ação muitas vezes é feita por terceiros, até mesmo por fornecedores, acaba comprometendo a imagem de integridade, a cultura de integridade que foi desenvolvida dentro dessa instituição. Então, além de escolher aos seus fornecedores, de forma a evitar os fornecedores que poderiam trazer à empresa problemas relacionados à corrupção, também é importante que seja sempre examinado se esses fornecedores continuam com os padrões de integridade que fizeram com que esses fornecedores entrassem para a lista de bons fornecedores. Muito bem.
Eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Isso era o que eu gostaria de dizer sobre conformidade, sobre compliance e sobre a luta contra a corrupção, e que vale para as pequenas e médias empresas, sobretudo, ainda mais hoje em dia, além das grandes empresas. As pequenas e médias podem e devem desenvolver programas de compliance adaptados ao seu respectivo tamanho. Isso para atender a própria legislação anticorrupção, como também a atender as grandes empresas que de mais a mais necessitam ou estão requerendo que empresas menores que suas fornecedoras tenham padrões mínimos de conformidade, para evitar, inclusive, que uma não conformidade também afete as grandes empresas. Então, foi um grande prazer estar com vocês, espero que essas dicas tenham sido úteis e que, de mais a mais, nós tenhamos uma mudança no cenário empresarial brasileiro e para que nós tenhamos cada vez mais empresas cada vez mais éticas. Muito obrigada.